Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Quero que você abra comigo as Escrituras Sagradas em Provérbios, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Provérbios 5 e 8. Afasta de ti o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Tem uma tradução que deixa um detalhe maravilhoso, que diz assim: longe dela seja o teu caminho, da mulher adúltera, e não te chegues à porta da sua casa. Eu quero refletir com vocês sobre a distância que preserva a unção. Quando Deus manda o líder não chegar perto. Quando você lê Provérbios 5, é um discurso de um pai ao filho. Mas, acima de tudo, é a voz da sabedoria divina advertindo o povo da aliança. O capítulo não trata apenas do adultério físico, ele revela um princípio espiritual. O pecado é vencido muitas vezes antes da tentação final. O verbo hebraico para afasta, rak, que significa distanciar-se deliberadamente. Colocar um grande espaço entre si e o perigo. Não é apenas sair, é estabelecer uma distância intencional. Já a expressão não te aproximes vem do hebraico karave, que significa reduzir a distância. Olha que coisa interessante. O texto apresenta um paradoxo. Quem vive diminuindo a distância para o pecado está aumentando a distância de Deus. Para líderes, essa passagem é um chamado à vigilância. Muitos ministérios, inúmeros, não caem no púlpito, caem muito antes, quando alguém resolveu apenas chegar perto da porta. Salomão não diz, não entre na casa. Olha o detalhe, não chegue perto da porta. Por quê? A batalha espiritual começa antes da porta. Quem domina as aproximações dificilmente experimentará as grandes quedas, as grandes ruínas, as grandes tragédias. Satanás raramente convida alguém diretamente para o abismo. Primeiro convida para a calçada, depois para a porta, depois para a sala, depois para o quarto, depois para a prisão espiritual. Crisóstomo ensinava que ninguém cai de repente. Toda grande queda possui pequenos passos invisíveis. Para ele, a prudência consiste em fugir das ocasiões de pecado antes que a vontade seja dominada. As paixões são iguais a pequenas brasas. Quem as recolhe pensando controlá-las termina incendiado por elas. Vou te dar aqui algumas lições que eu julgo que são importantes para nós líderes, para nós pastores, enfim, para nós cristãos. Primeiro, existem portas que Deus nunca quis que um líder conhecesse, que um cristão conhecesse. A maioria das pessoas pensam que o problema é entrar. Para Deus, o problema começa quando o coração deseja conhecer a porta. Há líderes que nunca caíram moralmente, mas já passaram inúmeras vezes diante da porta. Quando você receber uma mensagem de elogio no seu celular do sexo oposto que você não conhece, não queira conhecer quem foi que mandou, senão você vai chegar perto da porta. Você está me ouvindo, não? Tem muita gente navegando no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Telegram, no YouTube, chegando perto da porta. Você está me entendendo ou não? Olhar repetidamente para o perigo já revela uma inclinação interior. O Espírito Santo não apenas nos livra da queda, ele muda o trajeto. O cristão, o líder cheio do Espírito Santo, não apenas resiste ao pecado, ele reorganiza a sua rota para não encontrá-lo. Você está me entendendo?
segundo maior perigo não é o pecado, é a familiaridade com ele. Toda porta perde o aspecto assustador quando visitada muitas vezes. É assim com dinheiro, é assim com vaidade, é assim com elogios, é assim com os aplausos, é assim com mensagens escondidas, é assim com amizades impróprias. O coração vai chamando de normal aquilo que Deus continua chamando de pecado. A consciência endurece lentamente, constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo. Terceiro, Satanás trabalha mais com proximidade do que com pressão. É raro o diabo empurrar alguém imediatamente para o abismo. Sua estratégia mais eficiente é diminuir as distâncias. Um pequeno compromisso, uma pequena conversa, uma pequena curiosidade, um pequeno segredo, uma pequena exceção. O inferno sabe que pequenas aproximações produzem grandes escravidões. Por isso o provérbio não manda lutar perto da porta, manda permanecer longe dela. Você não pode ter Kawaii, não tenha. Não pode ter TikTok, não tenha. Não pode ter Facebook, não tenha. Não pode ter Instagram, não tenha. Não pode ter Telegram, não tenha, meu amigo. Quarto, há líderes que perderam o ministério porque ignoraram a geografia espiritual. Ouça isso. Este versículo fala de lugares. Nem todo lugar combina com quem carrega unção, com quem carrega chamado, com quem carrega propósito, com quem carrega a vocação do alto. Existe uma geografia na santidade. Há ambientes onde a graça manda permanecer e há ambientes dos quais a sabedoria manda fugir. O problema nunca foi somente o coração, o problema também é o endereço. Quem insiste em permanecer perto do perigo está contrariando a pedagogia da sabedoria, a pedagogia do alto, a pedagogia de Deus. E quinto e último, a distância do pecado determina a profundidade da comunhão com Deus. Quanto mais perto da porta do pecado, menor a sensibilidade à voz do Espírito. Quanto mais longe das ocasiões de tropeço, maior a liberdade para discernir a vontade de Deus. Meu querido, a verdadeira maturidade espiritual não é provar quem consegue resistir perto da tentação. É amar tanta presença de Deus que já não sente necessidade de caminhar na direção da porta errada, da porta da ruína, da porta da destruição. Meu querido, Provérbios 5 e 8, eu termino te dizendo o seguinte. Ensina um princípio indispensável para todo líder, para todo cristão. A santidade começa na escolha do caminho, não apenas na recusa do pecado consumado. Os maiores homens e mulheres de Deus não foram preservados porque eram mais fortes que os outros, mas porque aprenderam a obedecer ao conselho da sabedoria. Afasta de ti o teu caminho, o caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa. A queda raramente acontece em um único momento. Vou repetir. A queda raramente, acontece em um único momento. Ela começa quando alguém deixa de valorizar a distância santa que Deus ordenou. Você pode estar um passo da sua ruína, um passo da sua queda, um passo do seu fracasso, um passo da destruição do seu ministério. Mantenha a distância. Já viu aquela sinalização de trânsito? Mantenha a distância. Senão, a colisão vai ser fatal. Deus te abençoe.